Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de redação, que é aquela aula bem especial, né? Aula da revisão para a prova de redação, eu vou trabalhar com vocês texto narrativo e descritivo, que é o assunto que eu vou cobrar nessa avaliação. Tá legal? Vamos lá, então. Vamos lá. Hoje eu trouxe aqui para vocês, né, uma revisão, coisas que vocês já estão cansados de saber, mas é sempre importante, não é mesmo? Texto narrativo. Um texto narrativo ou um excerto narrativo, que é um pedaço, né, um trecho, caracteriza-se por apresentar os seguintes elementos. Vamos lá? Ação, acontecimentos narrados, narrador, entidade que conta a história, que é a apresentação. Lembrando que o narrador pode ser personagem, aquele que participa, né, de uma história que ele mesmo produziu. E tem o narrador personagem, que é aquele que só narrador observador, que é aquele que só conta, certo? Narrador personagem é aquele que conta e participa, e o narrador observador, que é aquele que é de terceira pessoa, que só conta a história. É o tempo, momento em que decorre a ação. Normalmente esse tempo, né, nós utilizamos algumas expressões naquela tarde, no domingo, né, para marcar o tempo. Espaço, lugar ou lugares onde se desenvolve a ação, né? Foi na praça, na floresta, em um sítio, na escola. Personagens, entidades que intervêm na ação narrada, né? Que são os meus personagens. Muito bem. Aqui eu trouxe para vocês um trecho, tá? De um texto narrativo. Vamos ver aqui. Bruxas não existem, de Moacir Scliar. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Então, esse daí, o narrador já é personagem de primeira pessoa. Estão vendo o narrador em primeira pessoa? Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito feia, uma solteirona que morava numa casinha, caindo aos pedaços, ouvindo a nossa rua. Seu nome era Ana Custódia. Mas não só a chamávamos de bruxa. Vocês estão vendo? Está contando, né, um pouco da história, né? Falou onde que aconteceu, onde que é, né? Que é na rua dele. Era muito feia, ó, caracterizando. Era muito feia ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos um grande caldeirão. Vocês estão vendo que é meio fantasia daquelas crianças, né? Então aí é um texto narrativo. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: bruxa, bruxa. Então, vocês estão vendo aí um trecho de um texto narrativo, né? Vendo que o texto narrativo ele é uma contação de uma história, não é mesmo? Então, muito bem. Vamos ver agora aqui o texto descritivo. Um texto excerto. Ih, meu Deus, essa palavra está difícil de sair, hein? Um texto ou um excerto descritivo constrói-se à volta de uma determinada realidade ou situação para a descrever, para apresentar os seus diversos pormenores. Podem descrever-se pessoas ou personagens com características físicas e ou psicológicas, lugares, acontecimentos e todo tipo de realidades ou objetos. Muitas vezes, os excertos descritivos encontram-se intercalados com sequências narrativas para se apresentarem as características dos mais diversos elementos que vão surgindo no desenrolar da ação, paisagens, casas, pessoas, animais, objetos, etc. Lembrando que o texto descritivo, ele, né, se na prova eu colocar um trecho e pedir para vocês classificarem, vocês têm que ver se aquele texto ele é extremamente descritivo para ser classificado como descritivo. Porque normalmente os textos descritivos, eles aparecem dentro de um texto narrativo, né? Descrevendo o personagem fisicamente e as características psicológicas também, né? Como inteligente, esperto,
tímido, né? Alegre, e as características físicas, bonito, alto, né? Então, descrevendo também os lugares, né? Uma paisagem que ela é muito verde, as árvores são enormes, né? Nós podemos também descrever o ambiente. Então, prestem atenção quando eu colocar trechos extremamente descritivos ou não, tá? Que vai acontecer de ter perguntas assim, tá legal? Prestem atenção na diferença de um texto extremamente descritivo e um texto narrativo, tá? Aqui eu trouxe um trecho para vocês descritivo. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, ó a característica aí, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto, nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Então, aí está descrevendo informações do pai em relação aos filhos, à família. Tá? Perceberam? Daí é um trecho também. Tá bom? Então, meus amores, meus queridos alunos do 6º ano, na aula de hoje, nós completamos a revisão para avaliação de redação, tá? Vimos, então, todo o conteúdo, que foi texto descritivo, narrativo, figuras de linguagem e as características de uma notícia, certo? Então, caprichem, tá? Na avaliação, e um grande beijo a todos. Tchau, tchau, 6º ano. Beijos.